todos os dias. É muita coisa, né? É só o começo. É só o começo. É isso, um passo à frente e a gente já não está mais no mesmo lugar. Foi isso que aconteceu com o Brasil nos últimos 2 anos. Com muito trabalho, nós chegamos ao top 10 das economias do mundo. Isso é para comemorar muito. E nos últimos 2 anos, o Brasil cresceu 2 vezes mais que a média registrada entre 2019 e 2022. Só no ano passado, fomos o 4º país que mais cresceu entre as 20 maiores economias do mundo. É isso, Maria. Mas não foi só o PIB que cresceu, não, viu? O salário mínimo, que estava estagnado, teve o maior crescimento dos últimos 6 anos. Exatamente, Jessi. E isso significa uma economia melhor, com um salário mínimo valorizado, com menor taxa, inclusive, de desemprego em 12 anos. E esse é o melhor resultado de toda a série histórica. E também tem mais. É mais oportunidade para melhorar a vida de milhões de brasileiros, como a Cássia Andrade, que vai contar um pouquinho da sua história aqui no vídeo. A gente, como brasileiro, tem que correr atrás do nosso direito. Quando o Bolsa Família chegou para mim, eu estava sem renda, estava sem trabalho. E o Bolsa Família me ajudou muito. Eu consegui um espaçozinho que eu tenho, né, que é meu comérciozinho, juntando dinheiro. Depois que eu não precisei, porque eu tinha um trabalho fixo, que eu achava necessário não ter mais, porque outras pessoas precisavam. Então eu fico feliz por ter recebido esse auxílio, que foi a base, né, para o que eu tenho hoje. Eu tenho minha filha pequena e eu quero que o Brasil cresça mais e mais, para que no futuro ela possa se orgulhar do Brasil que ela vive, né? Cássia e mais de 1 milhão de brasileiros saíram do Bolsa Família, porque agora tem renda. Eu sou pessoa, hoje eu te digo, eu sou realizada. Eu consegui, com meus 34 anos de idade, o que eu almejava. O Brasil que quer melhorar. Esse é o Brasil. A gente, como São histórias como essas que enchem nosso coração de esperança por um Brasil mais justo. Mas a gente sabe que os desafios são muitos. Esse foi só o primeiro passo do muito que foi preciso reconstruir com muito trabalho. Principalmente para aqueles e aquelas que tiram seu sustento do campo. E o Brasil agora investe mais do que nunca no agro e na agricultura familiar. Foi preciso muito esforço para investir mais de 765 bilhões nos médios e grandes produtores. E quem vive no campo também conta com o apoio do governo federal com o Programa de Aquisição de Alimentos, o famoso PAA, que traz a produção para as escolas, hospitais e também para as comunidades. É para comemorar mesmo. E o Brasil tira esse sustento da terra, mas também das indústrias. E o Brasil teve o 2º maior crescimento industrial dos últimos 10 anos, sem falar no maior investimento na inovação da indústria desde 1995. E tudo isso, gente, só foi possível agora, porque o Brasil começou a dar a volta por cima e agora comercializa com todo mundo. Foram mais de 340 mercados abertos para fazer a melhor balança comercial da nossa história. É isso mesmo, Maria. E mais do que números, a gente está falando de um país que é feito de pessoas jogando bem dentro e fora do campo. Vamos ver mais um pouquinho? Olha que telão. É o
O povo brasileiro em campo para uma partida espetacular. Depois de um período com gramado ruim, sem condições de jogo, o time volta. Período com gramado ruim, sem condições de jogo, o time volta com casa cheia para ver o país voltar a investir como nunca no agro e na agricultura familiar com o Plano Safra. É plantar para colher também no PAA, o programa de aquisição de alimentos que chegou com tudo. Olha como a base vem forte com 1 milhão de novas vagas do ensino integral. Dava para encher 33 mil salas de aula, minha gente. É bola no pé e na escola com o pé de meia. São 4 milhões de jovens tinindo no aprendizado. É mais do que a população do que praticamente todas as cidades do Brasil. Com a vitória nos últimos jogos, o time foi o quarto que mais cresceu no planeta. É o país que subiu na tabela e já voltou ao top 10 das economias do mundo. Opa, calma aí, que se tiver contusão em campo, tem 100% dos remédios do Farmácia Popular de graça. Sem falar em 5 vezes mais ambulâncias do SAMU, minha gente. Onde tinha um médico, agora tem 2. Com mais médicos dobrando de tamanho. E olha que nem precisa chamar o VAR, porque aqui tem redução de justiça com mais 10 milhões de pessoas já isentas do imposto de renda. E agora o time avança para fazer mais uma grande conquista, para fazer a alegria da torcida. É um estádio lotado de gente saindo do mapa da fome todo dia com direito a fazer 3 refeições. São mais de 60 mil pessoas, meu povo. E olha lá, é mais oportunidade para muita gente. É o Brasil entrando na grande área. É gol! Gol do Brasil! Time vencedor nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, com 100% de todos os medalhistas beneficiados pelo Bolsa Atleta, que teve seus valores reajustados depois de 14 anos, repito, depois de 14 anos, para a gente seguir incentivando o esporte. Mas, minha gente, não tem jogo fácil, né? Mas nosso time segue em campo, vestindo a camisa da democracia e da cidadania. E tem outra partida em que o Brasil é líder isolado no quesito saúde pública. A gente está falando do país que tem o maior sistema público de saúde do mundo. É para ter muito orgulho de ser brasileiro e brasileira. E olha, eu preciso repetir essa última frase que a Jessi disse e que está estampado aqui, ó. O Brasil, preste atenção, o Brasil é o país que tem o maior sistema público de saúde do mundo. O SUS, minha gente, a SUS é dos brasileiros. E a gente sabe que é um desafio cuidar de um país inteiro. Mas a gente avança com novos resultados, e não só na saúde, mas com várias outras políticas sociais que mudam a vida das pessoas. Vamos ver mais um pouco? Nesse escorregão que eu levei, o meu joelho ele saiu do lugar, né? E aí foi quando eu pedi o socorro, né, pro meu esposo. Ele já ligou pro SAMU, aí tinha um veículo disponível, ele foi de 5 a 10 minutos para eles chegarem aqui. Foi bem rápido, graças a Deus. Foi uma experiência muito boa para mim, porque eu precisei dessa ajuda e fui atendida, né? A farmácia popular hoje faz muita diferença na minha vida, porque como eu sou hipertensa e diabética, eu não tinha acesso a esse medicamento. E agora eu estou tendo acesso aos medicamentos, faz muita diferença, eu tenho qualidade de vida, eu posso sair, porque eu tenho certeza que todos os dias eu vou estar tomando meu medicamento. Eu cresci na periferia do Distrito Federal e recebi o Bolsa Família. Era eu, a minha mãe e o meu irmão, e com o FIES eu consegui acessar a faculdade de Direito e me formei advogado e hoje atuo com Direito Previdenciário e Direito Tributário. Eu acredito que essas políticas públicas são fundamentais para a população brasileira. Nesse escorregão que eu levei, O Brasil está cheinho de histórias como essas que vocês ouviram aqui. E certamente vocês também conhecem várias outras histórias. E são conquistas como essas que fazem a gente avançar cada vez mais longe. E como diz sempre o nosso presidente Lula, só faz sentido estar aqui se for para cuidar das pessoas, para mudar a vida das pessoas e mudar para melhor. E é para falar dessas histórias
que a gente quer chamar agora a repórter da TV Brasil, Luciana Barreto, que vai entrevistar Luana, Dona Augusta e João Paulo, que são representantes desse Brasil da reconstrução. Salva de palmas, gente. Bom dia a todos. Dona Ana, a senhora pode ficar aqui. João, Luana. Bom dia a todos. Números são importantes, mas histórias de vida são arrebatadoras. Então, queria conversar com a Dona Ana, falar para a gente, para essa plateia linda, como é que a farmácia popular mudou a sua vida, especialmente agora com todos os medicamentos de graça. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui representando mais de 24 milhões de brasileiros que são agraciados com a farmácia popular. A farmácia popular, ela me deu dignidade de vida. Hoje, eu posso sair para trabalhar. Eu sou asmática, eu sou diabética e através da farmácia popular, eu tenho meus medicamentos, eu tomo os meus medicamentos, eu tenho qualidade de vida. Eu posso sair para trabalhar. Muito obrigada. Obrigada à farmácia popular, não só por mim, mas por mim, por você, por todos nós e por todos os brasileiros. Dona Ana, quanto que a senhora economiza por mês com farmácia popular? Hoje, com o total dos medicamentos que eu pego da farmácia popular, dá para me economizar na faixa dos R$300. E como isso modificou a sua vida agora? Muito, porque além de eu economizar, esse dinheiro eu compro o meu alimento, que são alimentos especiais para quem tem diabetes e para quem é asmático. Então, eu tenho esse privilégio de ter a farmácia popular e ter o retorno que o meu dinheiro faz com que eu tenha mais qualidade de vida, que eu venha comer mais frutas, legumes, entre outros alimentos. Agora a gente tem a Luana e o João, os dois são beneficiados por 2 outros programas. Luana veio até mancando aqui, porque precisou do SAMU, gente. Conta pra gente como é que foi essa história. Oi, gente. Bom dia. Então, foi num belo domingo à noite, né? Eu estava em casa já colocando minha bebezinha para dormir. E aí, quando ela adormeceu, eu fui na área e estava descalço. Não façam isso nunca, andem descalço. E acabei escorregando, né? E aí, nesse escorregão, eu desloquei a patela do joelho e chamei o pai da minha filha para me socorrer na hora, porque eu caí, né? Aí ele falou que ia me levar para o hospital. Eu falei, não, liga para o SAMU. Liga para o SAMU, não encosta em mim, porque, né, é uma coisa horrível. E aí, ele ligou, então foi bem rápido, fui atendida, acho que questão de 5 a 10 minutos já chegaram lá em casa. E eu estava muito desesperada mesmo, e a equipe, né, de saúde me passou toda essa segurança para me acalmar, né? Eu acho que está falando. E aí me passaram toda essa segurança na hora do atendimento, pedi para eles irem devagar, né, na ambulância, porque eu sentia muita dor mesmo já tendo voltado, porque já tinha acontecido uma segunda vez, e eles me atenderam, né, fui prontamente atendida, cheguei no hospital também, porque eu faço uso do SUS desde quando eu nasci, né, e é isso, assim. Eu vou precisar fazer mais uma pergunta, porque a Luana foi atendida também, usuária, beneficiária do FIES. Luana é jornalista, como eu, sou jornalista, e teve um corre muito parecido com o meu até. Conta um pouquinho do seu corre para chegar até o jornalismo. Luana me disse que pegava 6 ônibus para chegar na faculdade. Então, como eu estava conversando com ela, né, o FIES foi um sonho, eu consegui realizar meu sonho de me formar através do FIES, porque a expectativa de vida que eu tinha, né, na época, era de nem conseguir me formar no ensino médio. E aí, quando eu estava me formando, foi bem no início, e aí eu consegui financiar minha faculdade pelo FIES.
consegui me formar, assim, como a gente é de baixa renda, né? Precisava trabalhar e estudar. Então, para eu ir para a faculdade, eu tinha que pegar 4 ônibus e de lá ainda ir para o trabalho e voltar. Então, nessa época, eu dormia 3 horas por dia. Mas, para mim, foi um sonho realizado. Acho, assim, que tudo é questão da gente lutar. Quando a gente não nasce em berço de ouro, e a gente tem um programa do governo que ajuda a gente, né, nesse financiamento, na nossa vida mesmo, né? Que a gente que é de baixa renda, a gente sempre precisa desse apoio, né? Não é só pela força de vontade. Então, quando a gente tem esse apoio e essa ajuda, e a gente tem essa força de vontade, a gente consegue sim, né? E foi graças ao FIES que fez eu ser capaz de me formar como jornalista e realizar o sonho da minha mãe também, né? De ver uma filha formada. E o João, ele também fez uso do FIES, mas ele foi beneficiário do Bolsa Família. A história dele ainda vem mais de longe ainda, né, João? Sim. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite. Já vou começar cumprimentando o presidente Lula e agradecendo pelo FIES, pelo Bolsa Família, pelo Minha Casa Minha Vida, por tudo que você representa nesse país. Agradeço também ao ministro Haddad, que na época era ministro da Educação, quando eu fiz o FIES. Eu não poderia esquecer também o Policarpo, que está ali ao lado, que eu já vi ele, que foi quem me trouxe aqui, que me convidou. E gostaria de falar que eu vim da periferia do Distrito Federal, vim de uma família pobre, morava eu, minha mãe e o meu irmão. A minha mãe cabeleireira, inclusive, está ali do lado esquerdo. Olha, ela já gritou. E parecia impossível me tornar advogado. Estudei escola pública a vida inteira. A história com Bolsa Família começou já no ensino fundamental. A minha mãe foi beneficiária. Ela precisou daquilo porque, como cabeleireira, ela recebia em torno de 10, 15, 20 reais para atender uma cliente. Então, era praticamente impossível criar 2 filhos homens. E hoje, graças a Deus, deu certo. Eu consegui entrar na faculdade, que era outra impossibilidade, que era ser advogado aqui no Uniceub, em Brasília, que é uma faculdade muito cara. E, através do FIES, ministra Haddad, eu consegui acessar e, inclusive, fui aprovado na OAB-DF antes mesmo da conclusão do curso, mostrando que o que importa é abrir a oportunidade para que a pessoa ingresse. A facilidade no ingresso não é a garantia de conclusão, mas primeiro nós precisamos ter oportunidade de acesso, e isso foi graças ao governo Lula. Hoje eu completo este ano 8 anos como advogado, sou sócio de um escritório de advocacia especializado em previdenciário e tributário. E é isso, inclusive queria acrescentar um pouco mais, fui um pouco além. Hoje também sou sócio de uma construtora que faz apartamentos Minha Casa Minha Vida. Ainda é bem embrionária, mas nós estamos seguindo esse caminho. A minha pretensão é devolver aquilo que eu recebi. E é isso. E o direito previdenciário, que é a minha maior paixão, é principalmente pelo lado social, pela dificuldade que as pessoas passam. E hoje eu consigo ajudar muitas pessoas com a minha profissão. Muito obrigado, presidente Lula. Muito obrigado. Vocês viram, né? João fala como advogado, eu nem precisei interferir. João, só uma palavrinha final de como você se sente aqui nesse evento. Hoje eu acredito que eu realizo o meu sonho. E parece estranho falar, mas eu já tinha imaginado isso no passado, que um dia eu poderia agradecer por tudo isso. Então, mais uma vez, me sinto feliz e realizado e agradeço por tudo. E para todos que contribuem com esse projeto, com essa causa, e acredito que política pública bem feita resolve o problema do nosso país. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Quero agradecer a excelente condução da jornalista Luciana Barreto, muito obrigada. E também lembrar que todo esse evento está sendo transmitido pelo canal Gov no YouTube. Acessa, compartilha, já leva aí para o povo. E quando a gente escuta histórias como essa que vocês acabaram de ouvir do João Paulo, que teve a vida transformada pela educação, é muito importante a gente falar sobre a educação em tempo integral. Que em 2 anos o Brasil passou a ter 1 milhão de novos estudantes aprendendo nos 2 turnos. É o equivalente, presidente Lula, a 33 mil salas de aula, 33 mil,
lotadas de estudantes e de alunos. E outro programa que está transformando a educação brasileira, viu, Maria, é o Pé de Meia, que garante que a nossa juventude possa permanecer em sala de aula e que possa decidir os rumos do seu destino, construir os seus sonhos e ser o que ela quer. É uma ação que está fazendo diferença na vida de 4 milhões de jovens. 4 milhões de jovens estudantes hoje estão recebendo o Pé de Meia. É uma vitória muito grande para a educação brasileira, para a juventude brasileira, para quem está na escola, para um Brasil educador. E a gente vai conhecer a história agora de Vitória Raíssa, que é uma dessas pessoas que é beneficiária do Pé de Meia. Nós somos os futuros médicos, professores. Então, eu acho que investir na educação é investir no nosso futuro. Antes do Pé de Meia, eu não tinha um incentivo. Ter o nosso próprio dinheiro, ter a nossa liberdade de usar para o que quiser. Mas também tem que saber com o que vai usar e saber investir em algo que vai lhe ajudar no futuro. E eu penso que eu quero começar uma faculdade para eu começar a trabalhar e usar o dinheiro para fazer o que eu gosto, né? Vitória e mais de 4 milhões de estudantes brasileiros recebem o Pé de Meia. Tenho muito orgulho de ser brasileira, por ver que é um povo que batalha bastante, luta bastante. Espero que cada dia mais venha avançar e que mais estudantes possam receber e que se sintam mais motivados. O Brasil que mantém o jovem dentro da escola, estudando e se desenvolvendo. Esse é o Brasil. É muito bom, gente. A gente vê, como vocês viram aqui, a história da Raíssa, como a juventude é impactada realmente por todas essas políticas, por todos esses programas. E o melhor é saber que essa juventude também poderá encontrar mais de 102 novos institutos federais. E digo mais, Ju, nunca houve tanto recurso para ciência, tecnologia e inovação. Com a aplicação total dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico para universidades, institutos de pesquisa e parcerias com empresas privadas. É muito investimento na ciência. E os investimentos na universidade pública, nas universidades, também voltaram. As bolsas de estudos foram reajustadas depois de 10 anos, apoiando estudantes, pesquisadores. E por falar em infraestrutura, o Brasil vai ter 400 obras. Mais investimento nas universidades, mais nos institutos federais e 400 obras do PAC em universidades e hospitais universitários. E por falar, a gente está falando do novo PAC, eu penso que vocês, na verdade, eu peço que vocês anotem, mesmo que mentalmente, que nós teremos 20 mil obras e ações em todo o país. Então, a gente vai ter, Jéssica, maternidades, policlínicas, laboratórios, centros esportivos, escolas, creches e muitas outras entregas que irão chegar para brasileiras e brasileiros. É muita coisa, né, Maria? Muita conquista. E junto com o PAC também vem a construção de novos caminhos em rodovias de melhor qualidade. Mais investimento nos portos, nos aeroportos, nas ferrovias. E com tanta construção, é só pegar a estrada e seguir em frente, sempre na melhor direção. A gente ajuda o Brasil nos ajuda. No passado aí, a gente evitava de pegar frete para determinadas regiões, justamente por essa questão de estrada. Só ia quem não sabia. Agora, a gente que estava ali e sabia das condições péssimas que existiam, a gente não pegava o frete. Hoje, com a qualidade um todo, a gente pode pegar uma carga de olho fechado e seguir viagem tranquilamente. Meu filho me disse uma vez, ele falou, não pai, vai, que o Brasil precisa e a gente vai ficar bem, então, sabe? Caio, e milhões de brasileiros contam com 75% das rodovias federais em bom estado. Estrada boa, caminhoneiro feliz, família tranquila. O Brasil que está no caminho certo. Esse é o Brasil dos brasileiros. A gente... E com todo o esforço e toda essa recuperação que a gente está apresentando aqui, recuperação necessária nesse momento,
o Brasil volta a trazer esperança para quem precisa da casa própria. As famílias de baixa renda, que praticamente não tinham acesso a novas moradias, agora encontram um país de portas abertas para o novo Minha Casa Minha Vida. São 1,2 milhão de habitações contratadas. É uma verdadeira realização de sonhos. E eu preciso também lembrar que esse é o Brasil do desenrola, onde mais de 15 milhões de brasileiros e brasileiras saíram do vermelho. E Jéssica, também é o Brasil do acredita, que ajuda muita gente a prosperar no seu próprio negócio. E também é o mesmo Brasil que facilitou o crédito do trabalhador e o imposto de renda zero, que, com a aprovação do Congresso, vai chegar a 20 milhões de brasileiros que recebem até R$5 mil. É uma ação muito importante para um Brasil mais justo. Vamos ver aqui no vídeo. De 2026, pela primeira vez na história, quem ganha até R$5 mil não vai mais pagar imposto de renda, é imposto zero. Com a aprovação dessa proposta, o governo vai beneficiar 10 milhões de brasileiros. E para compensar a arrecadação, apenas 141 mil pessoas de alta renda vão passar a contribuir com o mínimo. É mais dinheiro no bolso para aquecer a economia e fazer o país crescer mais. É o governo federal construindo um Brasil a partir de 2000. Agora a gente vai ter uma apresentação aqui, especial. Escuta, Brasil, a voz da verdade, o fato de fato que trago na rima. É hora de garra, de volta por cima, de transformar sonhos em realidade, somar com gestão, sensibilidade, somar com trabalho, prazer em servir, com o verbo fazer, o verbo sentir, somar o que é sonho com o que nos uniu, somar o amor com o nosso Brasil, somar esperança com o nosso porvir. Escuta, Brasil, a voz da união, com notas agudas, cantar resistência, chamando para o coro da resiliência, as vozes que ecoam por toda a nação. Tivemos 2 anos de reconstrução, já tem no jardim os primeiros verdores, tem seiva, tem frutos, tem folhas, tem flores, sinais, resultados da safra bem feita. Brasil ao trabalho, Brasil à colheita. Quem planta arco-íris semeia 1000 cores. Batemos recorde com as cirurgias eletivas feitas pelo nosso SUS, 14 milhões de procedimentos, levando a saúde da treva para a luz. PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, conta com mais de 1 bilhão para a escola, hospital, para a comunidade, recurso recorde para o agro empregar e para a agricultura familiar. Esse é que é o fato, isso é a verdade. São linhas de crédito específicas para mês, é lei da igualdade salarial, homologação territorial, quilombola, indígena, isso a gente fez. É nossa cultura brilhando outra vez, dando ao nosso povo mais força no arranque. Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc, taxa de homicídios menor em 10 anos, todos resultados dos nossos bons planos, tirando o Brasil da pausa e do estanque. Com mais de 10 gigawatts gerando
energia verde, limpa, renovável, construindo o mundo pelo sustentável, que cria a riqueza também preservando. A nossa Amazônia se recuperando, já venceu metade do desmatamento, vai vencer a outra com investimento por nosso planeta e por nosso clima. Brasil está dando a volta por cima, chegou nossa hora, é nosso momento. São frutos colhidos, são bons resultados, com estudo, trabalho e gestão de recurso, são luzes que chamam para o novo percurso, onde os novos passos ainda serão dados. Os outros 2 anos serão enfeitados por frutos maiores, mais doces, inteiros, recordes e pódios, lugares primeiros, botando a medalha no peito do povo. O nosso país vai brilhar de novo, porque o Brasil é dos brasileiros. Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que está tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Gente que empreende, prospera. Gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda. Gente que não desiste, com o nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. Neste momento, o presidente da República irá assinar o decreto que regulamenta o Fundo Social, assegurando o repasse de recursos oriundos do pré-sal ao programa Minha Casa, Minha Vida. Na lei orçamentária anual aprovada recentemente pelo Congresso, estão previstos 18 bilhões para esta finalidade. Por favor, senhor presidente. Maria. Não, gente. Era o poeta, vou chamar. Tá ligado? Era o poeta. Acho que você passou um. Era esse. Ah, já tá vendo. Marinho, a gente gostaria também que você falasse mais um pouco, fizesse mais uma leitura, enquanto a gente prepara aqui esse momento. Eu quero fazer uma analogia desse momento da nossa história com a vida do nosso presidente. O nosso presidente brota de um Brasil em forma de gente chamado Dona Lindu. E depois de tudo que passa pela vida e que a gente conhece a sua trajetória, ele se torna a liderança de um processo de protagonismo do povo com a sua própria história. Então, de Dona Lindu, a liderança em Brasília, eu quero saudar essa história em homenagem a ela e a ele, porque a gente sabe que o Brasil é de todos os brasileiros, mas a gente sabe qual o Brasil que é prioridade para o presidente. E para chamá-lo, e para chamar esse momento, eu quero dizer o seguinte: eu sou filho do chão dos homens nus,
das mulheres sem pompa ou excelência, vim nascido ao vigor da resistência numa casa de taipa à meia luz. Eu vinguei num Brasil que não seduz, vitimado na mão da inconsequência, que sustenta o que é pela essência de Marias, Josefas e Lindus. Percorrendo os grotões desses Brasis, a lembrança da minha mãe me diz para eu nunca esquecer qual é o meu, liderando nas dores e alegrias, afagando o Brasil todos os dias com os beijos que a minha mãe me deu. Senhores e senhoras, assim eu anuncio o Brasil de Dona Lindu, o Brasil de Luiz Inácio, o Brasil que é dos brasileiros. Com vocês, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero, nesse momento histórico do nosso país, cumprimentar a minha companheira Janja e, cumprimentando ela, eu quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Também eu preciso cumprimentar uma pessoa que hoje é aniversariante, a nossa ministra de Direitos Humanos, a companheira Macaé. Quero cumprimentar o meu companheiro de governo, vice-presidente da República e ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, companheiro Geraldo Alckmin. Quero cumprimentar o companheiro ministro Fernando Haddad e o Rui Costa, e cumprimentando eles, eu estarei cumprimentando todos os ministros e ministras aqui presentes. Quero cumprimentar os meus líderes no Congresso e no Senado e na Câmara, o companheiro Jacques Wagner no Senado, o Randolph no Congresso Nacional e o Guimarães na Câmara dos Deputados. Quero cumprimentar os dois governadores presentes aqui, o Carlos Brandão e o João Azevedo, o Carlos Brandão do Maranhão e João Azevedo da Paraíba. Quero cumprimentar a Maílson Assis, vice-governadora do estado do Acre. Quero cumprimentar os comandantes das Forças Armadas aqui presentes e quero cumprimentar o povo brasileiro que aceitou o nosso chamamento para participar desse evento. Minhas amigas e meus amigos, ao longo deste evento, apresentando um breve balanço daquilo que fomos capazes de realizar em apenas 2 anos. A começar pela reconstrução de um país deixado em ruínas pelo governo anterior. O Brasil é um país que volta a sonhar e ter esperança. Um Brasil que dá a volta por cima e deixa de ser o eterno país do futuro para construir hoje o seu futuro. Com mais desenvolvimento e mais inclusão social, mais tecnologia e mais humanismo. Um país menos desigual e mais justo, que investe em saúde, educação e demais serviços públicos de qualidade, que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela, que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres aos mais ricos, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos
de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a diretiva da Organização Mundial do Comércio. Minhas amigas e meus amigos, quando cheguei pela terceira vez à presidência, a sensação que tive foi a de uma pessoa que volta para casa depois de muito tempo, e em vez da casa só encontra ruínas. Foi a mesma sensação de um trabalhador rural que volta ao campo para plantar e só encontra a terra arrasada. O Brasil era uma casa em ruínas, uma terra arrasada. Em apenas 2 anos de muito trabalho, nós arrumamos a casa. Refizemos os alicerces, erguemos de novo as paredes. Aramos a terra, semeamos, regamos com carinho e estamos colhendo os resultados. O Brasil está de novo entre as 10 maiores economias do mundo. Mais de 24 milhões de pessoas ficaram livres da fome. É o equivalente a um estádio de futebol lotado, saindo do mapa da fome. Um estádio com o jogo do Corinthians, é bom dizer. O desemprego é o menor dos últimos 12 anos. A pobreza e extrema pobreza caíram aos menores níveis da história. Inventamos do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos. Enviamos ao Congresso Nacional projeto de lei, isentando do imposto de renda quem ganha até R$5.000. O novo PAC é o maior programa de infraestrutura que o país já viu, com mais de 20 mil obras em andamento, de rodovias, portos, aeroportos e ferrovias, e maternidades, escolas, creches e centros esportivos. Com a nova Indústria Brasil, a produção industrial voltou a crescer depois de anos de estagnação, gerando milhares de empregos. O investimento em inovação na indústria é o maior dos últimos 30 anos. Aprovamos também, com o apoio do Congresso, a reforma tributária, uma reforma mais justa, aguardada há mais de 40 anos. Isso é investir no futuro. De vez em quando vocês batem um palma para mim poder tomar água, senão eu fico sem jeito de tomar água aqui. Bem, novos anúncios estão chegando. A Minha Casa Minha Vida passará a beneficiar também a classe média. Com a atualização do programa Celular Seguro, o governo vai aumentar a proteção dos cidadãos contra roubo de aparelhos e fortalecer o enfrentamento ao crime organizado. Vem aí a TV 3.0, sistema que vai fazer o casamento definitivo da TV aberta com a internet. Com isso, a população brasileira terá acesso à televisão de última geração, com imagens e som de altíssima definição. Isso significa mais informação e mais qualidade para a população brasileira. Mas ainda há muito a ser feito. Precisamos da união de todos para derrotar o ódio, a desinformação e a mentira. Sabemos dos enormes desafios que temos pela frente, mas sabemos também da extraordinária força de vontade e da capacidade de trabalho do povo brasileiro. Minhas queridas amigos e meus queridos amigos, o Brasil está no rumo certo, gerando renda e oportunidades para quem quer melhorar de vida, cuidando de todas as pessoas, sobretudo das pessoas que mais precisam. Este é o Brasil que estamos construindo, o Brasil dos brasileiros, o Brasil do futuro. Muito obrigado. Eu quero terminar agradecendo aos ministros e ministras que foram responsáveis pelo que nós alcançamos até agora. Quero agradecer aos deputados e senadores que, tanto no Senado como na Câmara, são responsáveis de apoiar, possivelmente, a maior quantidade de projetos já aprovados por um governo em apenas 2 anos. O Brasil já teve presidentes com ampla maioria no Congresso Nacional que não conseguiram aprovar
a quantidade de coisas que nós conseguimos aprovar. Por isso, meu muito obrigado a deputados, muito obrigado a senadores e muito obrigado à sociedade brasileira por acreditar que este Brasil será definitivamente uma nação rica, uma nação próspera e uma nação em que homens e mulheres e crianças conquistarão definitivamente o direito de andar de cabeça erguida para que a gente possa voltar a sorrir nesse país. Muito obrigado, companheiros e companheiras. Bem, chama aqui ao palco a dona Ana Augusta, o João Paulo, a Luciana, para poder também refazer um registro de uma foto aqui com o presidente Lula. E a gente também quer novamente deixar registrado aqui os atos assinados, né? O primeiro ato, que é o regulamento do Fundo Social, assegurando o repasse de recursos oriundos do pré-sal ao programa Minha Casa Minha Vida, na Lei Orçamentária Anual aprovada recentemente pelo Congresso, onde estão previstos 18 bilhões para esta finalidade. E o segundo ato assinado aqui pelo presidente Lula foi o decreto que antecipa o 13º salário aos aposentados e pensionistas da Previdência Social. A primeira parcela será paga no mês de abril e a segunda no mês de maio. Gostaríamos agora também, assim que o registro aqui for feito, de chamar as ministras, os ministros aqui para o palco, para a gente também poder registrar esse momento histórico. E a primeira-dama, Janja Lula da Silva, para essa foto desse momento histórico. Nós estamos ao vivo aqui no Canal Gov acompanhando o evento O Brasil Dando a Volta por Cima, que conta com a presença do presidente Lula, além de ministros de Estado, parlamentares, autoridades e integrantes da sociedade civil. Esse evento é realizado aqui em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Ali o presidente Lula conversando com alguns personagens que falaram mais cedo durante esse evento, são beneficiários de programas do governo e foram cumprimentar ali o presidente, contaram também um pouco da história de cada um deles. Daqui a pouquinho será feita ali uma foto com os ministros, no palco o presidente Lula, também toda a sua equipe de governo. O Brasil Dando a Volta por Cima tem como objetivo dar transparência às entregas do governo federal